Nós estamos estudando Mateus capítulo 24, e como eu falei ontem, na verdade, o sermão não é, o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, ele não é apenas no capítulo 24, ele é o capítulo 24 e 25 inteiro, ele é um sermão só, não são momentos diferentes, é um único momento que Jesus está ensinando. Então, no capítulo 24, nós temos o ensino de Jesus sobre o fim dos tempos, bem prático, dando sinais, mostrando como a gente pode identificar o momento da volta dele. E depois, ali mais ou menos da metade do capítulo 24 até quase o fim do capítulo 25, Jesus fala várias parábolas sobre a preparação para a vinda dele, para o reino dele. E ele encerra então o capítulo 25 dando um ensino prático, doutrinário e literal sobre o julgamento dele nas nações, ok? Então, do que a gente viu ontem, eu sei que passou bem rápido, mas eu queria te mostrar aqui para você compreender. Está aberto em Mateus 24? Se você perceber, eu fiz uma divisão ontem no versículo 8, Mateus 24, 8, eu coloquei como que uma espécie de uma divisão no assunto. Que divisão é essa? Eu acredito que são dois períodos diferentes que ele está tratando aqui. Do versículo 4 até o versículo 8, eu acredito que Jesus está falando sobre um período que ele chama aqui no versículo 8 de o princípio das dores. E aí a gente leu alguns versículos em Isaías sobre isso. Lembra? Sobre as dores de parto e a ressurreição e o Senhor vindo para visitar a terra. E do versículo 9 até o versículo 14, eu acredito que é um outro período. Eu não estou aqui definindo quanto tempo cada um desses períodos tem, ok? Alguns irmãos vão dizer que é 3 anos e meio, 7 anos. Eu não estou pensando em nada disso. Eu só estou olhando que parece que são tempos diferentes, parece que são períodos diferentes. Eu tenho a tendência a pensar que essas dores de parto, que vai aqui do Mateus 24, versículo 4 até o 8, eu tenho a tendência a pensar que elas não aconteceram ainda, okay? Eu tenho a tendência a pensar que isso ainda vai acontecer. Mas se você olhar no esboço que eu deixei com vocês aí, existe uma premissa básica que eu coloquei aí no primeiro ponto sobre o princípio das dores. E qual é a premissa? É que a maioria desses sinais em forma de tendência, ou seja, são tendências, e essas tendências são sinais, ok? Esses sinais em forma de tendência já estão acontecendo em alguma medida e vão aumentar de intensidade conforme se aproxima a volta de Jesus. Então, se você olhar os sinais do versículo 4 até o 8, em alguma medida você já consegue ver eles acontecendo hoje no mundo. Mas eu acredito que conforme a volta de Jesus se aproxima, vai aumentar a intensidade. E nós vamos chegar a um ponto onde nós vamos estar realmente dizendo, esse é o cumprimento disso que Jesus disse, ok? Então não é que não está acontecendo nada, mas eu acredito que vai aumentar muito. E depois do versículo 9 até o versículo 13 ou 14, seria um outro período onde essas dores que estavam no princípio, agora estão mais intensas. Então, tem uma analogia de um parto acontecendo, né? É um parto para dar à luz a ressurreição, para dar à luz o reino de Deus, para dar à luz o estabelecimento do reino de Deus. Então, são basicamente 15 sinais que apontam para a volta de Jesus, 10 que vão acontecer nesse período que a gente chama o princípio das dores, e mais 5 sinais que vão acontecer nesse segundo período aí das dores mais intensas. Está com o papel aí? Então, o primeiro sinal é o engano de falsos cristos. E aí, você lembra que eu falei ontem que quando eu olhava isso de Jesus falando que viriam falsos cristos, eu pensava no Henrique Cristo, que eu achava impossível ser enganado por um falso Cristo, até que eu comecei a pensar em o que realmente é o Cristo. Não vão ser pessoas vindo dizendo que são Jesus. Eles não vão ser falso Jesus, vão ser falso Cristo,
que significa que é falso Messias, e Messias são libertadores, Messias são líderes, guerreiros, então são reformadores sociais, são políticos, são militares, que vão acreditar que são ungidos por Deus para trazer um mundo melhor. Basicamente é isso que eles vão estar pensando. Então, a intenção deles possivelmente vai ser muito boa, apesar de estarem enganados, e por causa de estarem enganados, vão estar enganando a muitos. Okay? Então, o engano é uma característica central no fim dos tempos, em várias áreas, mas mais ainda na área de em quem nós depositamos nossa confiança, em quem nós nos apoiamos. Existe algum líder que eu me apoio? Porque esse é o sentido aí de falsos cristos, é uma pessoa que entende que foi ungida por Deus para trazer solução para muitos problemas. Hoje em dia, você talvez não se apoie num homem, mas talvez se apoie no cartão de crédito. Talvez você não se apoie em nenhum homem, mas talvez você se apoie em um relacionamento com uma outra pessoa que não é exatamente um líder, mas te traz significado esse relacionamento, te salva, te protege. Então é o teu Messias, é o teu Salvador. Esse é o princípio, só que claro, de uma maneira muito maior, de uma maneira global acontecendo no fim dos tempos, ok? E o segundo sinal são guerras. Nós vamos ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Nós falamos ontem sobre o número de guerras aumentando no mundo, mas eu creio que ainda vão aumentar muito mais. Esse é o segundo sinal. E o terceiro sinal são conflitos étnicos. Lembra que a gente falou ontem que a palavra nação em grego é a palavra etnos, então é etnos contra etnos, são etnias lutando contra etnias, não são apenas um país contra o outro, mas podem muito bem ser lutas fruto ou motivadas por racismo acontecendo numa nação. E em quarto lugar são guerras econômicas, quando a gente tem essa expressão reino contra reino, então aí sim a gente tem esse entendimento de uma organização, de uma ordem, de um país, de uma nação, de uma economia, de um poderio, lutando contra o outro, gerando então problemas sociais na nação. E como consequência do quarto aspecto, que são as guerras econômicas, acontece o quinto, que são as fomes, e que tem muita fome no mundo hoje, a gente falou já, tem muita fome acontecendo, mas mesmo quem não é profeta acredita que vai aumentar muito. Então, não precisaria ser profeta para ver que o ritmo como as coisas estão, elas vão aumentar. E Jesus já disse sobre isso há muito tempo atrás. O sétimo sinal, lembra que a gente falou que Lucas e Marcos, Lucas 21 e Marcos 13 são passagens paralelas que também tem a mesma passagem de Mateus 24, né? E Lucas 21 então está falando da mesma coisa. Em Lucas 21, 11, Lucas fala sobre grandes terremotos. Então terremotos têm acontecido em toda a história da humanidade, mas Lucas fala de grandes terremotos. O oitavo sinal, Lucas 21, 9, são comoções sociais, são tumultos, né? Ele usa essa expressão tumultos em Lucas. O nono sinal é o medo por causa de grandes sinais no céu, sinais espantosos no céu. Eu falei que a gente não sabe exatamente como é que pode ser, mas se um demônio aparecesse no céu, um principado aparecesse no céu sobre uma cidade, muita gente ia ficar com medo. E o décimo sinal dentro do princípio das dores é essa perplexidade diante do bramido ou do rugido das ondas em Lucas 21, 5, ok? Então, o que é que Jesus fala sobre o princípio das dores? Qual é a aplicação pastoral que Jesus dá? Como que nós devemos reagir a esses sinais? E Jesus deixou bem claro. Olha só, versículo 6 diz assim: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados. É necessário que isso aconteça. Então, a exortação prática que Jesus traz sobre esse período é muito ao contrário do que a gente imaginaria. Porque com tanta coisa acontecendo, o que a gente mais acha que deveria de fazer é ficar alarmado, é ficar preocupado. A questão é que o
objetivo, muitas vezes, de Satanás é nos deixar alarmado com o que está acontecendo ao nosso redor. Porque ficando alarmado, ficando preocupado, a gente perde a vida de oração, a gente perde a vida de direção do Espírito Santo. Quando a ansiedade bate à nossa porta, a última coisa que a gente faz é orar. Ou a gente faz como alguns amigos meus fazem, que a gente chama de línguas de desespero. Conhece línguas de desespero? É quando você está com tanto medo que você não sabe nem o que orar, que você vai falando, começa a falar em línguas rapidão, morrendo de medo, que acha que vai morrer. Isso é bem válido, mas era melhor aquietar a alma diante de Jesus. Então, Jesus, diante desses sinais, falou para não ficar alarmado. Então eu queria que você tivesse como que um checklist espiritual. Porque a cada porção de ensino de Jesus sobre o fim dos tempos, e depois nas parábolas que a gente vai ver, ele traz coisas práticas que nós devemos fazer em relação ao que ele está dizendo. E você vai ver que ele não está falando sobre estocar água, arroz, ter um bunker em casa, comprar uma 12 e se proteger do fim dos tempos. Ele está falando sobre não ficar alarmado. Por quê? Porque a primeira leva de sinais está trabalhando nesse sentido. Está trabalhando para deixar a humanidade alarmada. Porque ficando alarmado a gente não vai ouvir a direção do Espírito. Mas esses sinais que estão acontecendo no princípio das dores, Jesus disse que é necessário que isso aconteça. Por que é necessário? Provavelmente porque eles vão formar o cenário do fim dos tempos. Então é necessário que isso aconteça para formar o cenário do fim dos tempos, e a exortação de Jesus é não ficar alarmado. Mas no versículo 9 em diante, é como se tivesse uma mudança, é como se tivesse uma intensificação nesses sinais, nessas dores de parto. Então, como se as contrações, eu nunca tive, no caso, eu nunca tive um filho assim, e quando eu tiver, no caso não é eu que vou dar a luz, mas, minha mulher gosta de ver aqueles programas, como é que chama, aqueles programas que as pessoas dão a luz na televisão, sendo filmadas, como é que é? Boas-vindas, sei lá, é uma coisa horrível. Não tem sentido um programa daqueles. Uma mulher às raias da morte, dando a luz a outro ser humano. Para que filmar isso, gente? De olhar, eu já tenho vontade de desmaiar. Imagina quando for o parto do meu filho. Quando falar que a Carol estiver grávida, eu já vou desmaiar. Já vai desmaiando 9 meses direto. Coisa terrível. O homem sofre muito no parto, Então, mas mesmo sendo inexperiente, eu sei que quanto mais se aproxima a hora do parto, duas coisas acontecem. As contrações se tornam mais constantes e mais intensas. Tem um espaço de tempo menor entre elas e elas ficam mais fortes. É isso? Eu aprendi, meu bem. Então, da mesma forma, quando Jesus fala que é o princípio das dores, é como se vão ter dores, mas vai ter um espaço maior entre elas e não muito intensa. E depois elas ficam mais intensas e com menos espaço de tempo entre elas. E acredito que a partir do versículo 9 é como se começasse um novo período. E aí nós temos mais 5 sinais que configuram essa intensificação das dores de parto. O primeiro sinal é um aumento significativo na perseguição, que é o que diz Mateus 24:9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E é interessante que em João, Jesus disse que chegará um tempo onde aquele que matar vocês vai fazer isso julgando estar prestando culto a Deus. E é exatamente isso que o Islã faz hoje. Em segundo lugar, versículo 10 diz: nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Então vai ter esse espírito de traição e ódio mútuo entre as pessoas, violência mútua entre as pessoas dentro de uma mesma cidade. Então isso vai causar anarquia social. E versículo 11, também muitos falsos
Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você percebe uma diferença? Que no versículo 5 ele disse que viriam falsos cristos e aqueles que vêm falsos profetas, e ele não diz que vêm falsos cristos. Por quê? Porque no primeiro período, eu acredito que o anticristo não vai ter sido ainda revelado na terra, ou pelo menos plenamente revelado na terra. E aqui num segundo momento é como se ele fosse já revelado. Então agora você tem apenas falsos profetas que saem como que emissários do anticristo, proclamando a palavra dele, mas já é bem claro quem é o verdadeiro falso Messias, né? Não que todo mundo vai achar que ele é o falso Messias, nós vamos achar isso, mas já vai ter esse líder mundial que vai estar numa posição de trazer a solução, de mudar o mundo, e falsos profetas sendo enviados em nome dele. E em quarto lugar, aumento ou abundância da iniquidade, porque diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Talvez você nunca pensou muito nisso, então eu vou te mostrar um versículo para você, para ficar mais vívido essa questão. Abre Apocalipse 9 para você olhar uma questão. Acredito que é o 9, né? Tá indo bem de cabeça isso daqui dessa vez. Quero que você imagine juízos de Deus acontecendo, e esses juízos, fica claro que eles são de Deus, e mesmo que você não soubesse que você está debaixo do juízo de Deus, o sofrimento sempre sensibiliza. E você vai ver o que esse versículo vai dizer, que tem pessoas que não vão ser sensibilizadas diante de sofrimento durante a grande tribulação. Olha o que ele diz no versículo 20: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, por juízos de Deus, não se arrependeram das suas obras, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E aí olha só agora a classificação de pecados que ele dá no próximo versículo. Também não se arrependeram dos seus: 1. Homicídios. 2. Feitiçarias. 3. Prostituição. E 4. Furtos. Então esses 4 tipos de pecados, você está aqui nessa passagem quase que no fim da história da humanidade, e mesmo assim com juízos contra o pecado, mesmo assim eles não estão arrependendo. Então é esse indício de uma iniquidade aumentando, principalmente nessas áreas de homicídio. E aqui não pense apenas em homicídio, uma pessoa matando a outra, mas pense em uma legislação que coopera para o homicídio, ok? Feitiçaria, não pense em feitiçaria apenas como invocação de espíritos, ok? Mas imagine que exista uma religião que misture o efeito das drogas, que te dá uma sensação de espiritualidade, e coisas místicas numa rave com sacerdotes. Imagina isso. Esse é o tipo de religião que estão preparando no fim dos tempos. E da prostituição. Tem gente que pensa assim: meu Deus, como é que a prostituição vai aumentar no mundo, né? Mas se você voltar alguns anos para trás, quando a pornografia era tipo em revista ou em fita que alugava na locadora, eu era adolescente e eu pensava comigo: o cara que aluga filme pornô, assim, além de devasso, é muito corajoso, porque o cara vai entrar lá não sei se vocês lembram quando existia locadora ainda, muitos anos atrás, que tinha aquele lugar que a pessoa entrava, eu pensava: meu Deus, como que ele consegue entrar lá? Tem que ser muito devasso e muita coragem fazer isso. Ou comprar revista, era um negócio terrível que fazia isso. Hoje em dia, pornografia está no seu celular, pornografia está a um clique. Então o acesso à imoralidade, à prostituição aumentou muito, é muito mais fácil isso. Se você colocar aí 5, 10 anos para frente com tecnologia de holograma, vai aumentar muito mais a prostituição nos próximos anos, ok? E não só isso, mas entre os seres humanos, com as pessoas,
está aumentando muito o jeito que as coisas estão acontecendo. Está aumentando muito, com as crianças está aumentando muito. Então, a iniquidade vai multiplicar. E como resultado também, no mesmo versículo, diz que o amor vai esfriar, vai ter esfriamento do amor. Eu esqueci de colocar aí a grande apostasia, né? Que o próprio apóstolo Paulo fala e está aí no versículo também, né? Então você poderia colocar como um sexto ponto, né? Mas o esfriamento do amor é uma característica. E voltando ali para Mateus 24, queria que você não esquecesse disso, que a gente falou ontem. Versículo 12: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, eu estou entendendo que perseverar até o fim é perseverar no amor que se esfria do versículo 12. Eu estou pensando aí numa sequência, e eu não sou o único que pensa isso. D. Carson pensa isso, Joe Richardson pensa isso, que a exortação de Jesus é não apenas uma perseverança geral, mas é uma perseverança no amor. Por quê? Porque esses sinais aqui, esses problemas que vão acontecer no mundo, a reação que a gente teria a eles é qual? Nos proteger, nos guardar. E esse se proteger e se guardar da perseguição sempre vai envolver algum tipo de violência. Pedro, sendo perseguido junto com Jesus, sacou uma espada, cortou a orelha de um guarda. Essa é a nossa reação. E Jesus mandou ele guardar a espada. Então, conforme a perseguição aumenta, é porque você não foi colocado até debaixo dessa pressão. Você não foi colocado debaixo dessa situação. Mas vamos supor, vamos imaginar aqui, vamos imaginar um mundo onde você está na frente de casa, passa um carro na frente da sua casa e picha a porta da sua casa com um mu, um ponto em cima e um círculo. Na verdade é a letra N em árabe, e ela está indicando que você é um seguidor do Nazareno. E eles picham o seu muro e saem. Dali a alguns dias, o ISIS, vendo aquele símbolo, entra na sua casa, ou qualquer outro seguidor de Alá, entra na sua casa e pergunta se você é seguidor do Nazareno. Você já sabia que isso ia acontecer, e portanto você escondeu sua esposa, sua filha e seu filho no porão. E ele pergunta: você segue Jesus? Basta mentir, né, irmãos? Basta mentir e dizer: não, eu não sigo Jesus, não sou seguidor dele, não sigo isso, não. Porque se eu mentir, se eu negar, eu protejo minha família. E família não é o plano de Deus? Claro que é. Então, vamos mentir. Só que Jesus disse que aquele que negar ele diante dos homens, ele também vai negar. Então você não pode negar ele. E porque você é um cristão, você não vai negar ele. Você vai ser fiel a ele até o fim, até a morte. No momento em que você não nega ele, eles entram na sua casa, eles vasculham a sua casa, eles acham os teus filhos. A primeira coisa que eles fazem para você negar é cortar a cabeça da sua mulher na sua frente. E isso não é uma historinha, isso realmente acontece. E você não nega. Para fazer você negar, eles estupram sua filha, colocam ela dentro de um caminhão e levam ela para ser vendida como escrava sexual, e levam o seu filho para ele ser discipulado por eles dentro do Islã. E dizem para você que se você pagar uma boa quantia e negar Jesus, eles vão dar os seus filhos de volta, e mesmo assim você nega, e eles então também cortam a sua cabeça. E aí? O que você faria? Como que você reagiria diante de uma situação dessa, né? Nossa, eu penso que se alguém, por causa do Evangelho,
por causa de qualquer coisa, quisesse ferir minha família, eu queria ter uma arma e matar essa pessoa. É fato que eu queria fazer isso. Eu quero, irmão, jamais. Jamais, porque você não é homem suficiente, meu irmão, se você está achando jamais. O homem foi feito para proteger as mulheres na sociedade. Quando eu vejo uma mulher sofrendo, esses dias lá em Montemor, eu vi uma mulher apanhando na rua. Eu entrei com um carro na contramão, parei o carro no meio da rua e saí para bater no cara. Eu fiz isso. Graças a Deus, não houve nada. Mas foi muito instinto, tinha uma mulher apanhando. Tipo assim, é errado eu bater nele? É, mas assim, é um pouco mais errado ela apanhar, né? Então, e aí o cara gostou tanto de eu ter parado a proteger a mulher dele, que ele até parou de, que bom, que bonito você fez, bonito, você é louco. Logo chegou a polícia. Mas, se eu fiz isso com um estranho, o que eu não faria com a minha casa? Mas, entende, quando a gente é colocado numa situação de pressão, a gente quer proteger os nossos. Mas, no contexto da volta de Jesus e da grande tribulação, onde vai lidar com a fé em Jesus, e não é apenas uma proteção por proteger a família. Óbvio que você deve proteger a sua família, deve cuidar dos seus familiares. Né? Se entrar um ladrão na sua casa e falar, não, senhor ladrão, nos mate. Não é, você não vai fazer isso. Mas entende que se for no contexto de perseguição, está lidando com a fé em Jesus, como que você reagiria? A pressão vai nos fazer ter várias atitudes menos amor. Então eu acredito que Jesus está dizendo o seguinte: quem perseverar até o fim no amor será conservado íntegro, será salvo, será protegido. Eu não acho que essa salvação aqui está falando de ser salvo no sentido de perdoado dos pecados, ok? Senão o perdão dos pecados seria resultante de perseverança, e na verdade não. Eu acredito que Jesus está falando sobre ser preservado. Mas ser preservado da perseguição para a gente parece que acontece como? Como é que a gente... Não, vamos ser preservados da perseguição. Como é que a gente faz? A gente cavoca debaixo de casa um buraco bem grande, né? Faz um porão lá bem feitinho, bota cimento e tal, direitinho, uma boa ventilação, comida suficiente. Inclusive eu já fui num lugar assim, tá? Só para informar os irmãos, e não é longe da minha casa. E tem tudo lá debaixo da casa do cara, tudo certinho, quartinhos separados e tal. Uma bênção para os irmãos, glória a Deus. Então, tudo bem, a gente não julga isso assim, dizendo, isso aí está errado. Mas o centro da preparação para o fim dos tempos é amor. Na primeira fase, não fiqueis alarmados. Na segunda, aquele que perseverar no amor. Então, no seu checklist espiritual, eu queria te aconselhar você a abraçar o amor, ok? Bom, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu vou entrar agora nos outros versículos. Do versículo 1 até o 13, alguém tem pergunta? Que eu esqueci de colocar apostasia, né? Então, se você quiser colocar um sexto ponto como apostasia, né? Abandono da fé, que até falei ontem, mas esqueci de colocar aqui. Mais alguma pergunta? Ok. Então depois no fim, talvez a gente dê alguns minutos, tá? Vamos olhar o versículo 14. O versículo 14 é um versículo chave aí nessa passagem. Vou tirar esse pedestal que eu estou muito certinho, quero ficar mais ungido. Então o versículo 14 diz: e esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu acredito que esse versículo, ele é uma transição dentro dessa passagem, ok? Eu acredito que ele é a porta, a chave que vai abrir para a grande tribulação.
O versículo 15, ele vai começar a tratar especificamente da grande tribulação. Então, até agora, na minha opinião, o que Jesus está relatando aqui não é a grande tribulação, é o princípio das dores, são dores intensas, mas não é exatamente a grande tribulação. E o versículo 14, eu acredito ser uma chave para a gente entender que a grande tribulação não vai acontecer, ou os acontecimentos do fim não vão se dar antes que isso aconteça. O que? Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O fim não é simplesmente a volta de Jesus. O fim é esse fim dos tempos que a gente costuma falar, os dias do fim, o momento do fim. Então a pregação do evangelho do reino, ou o cumprimento da grande comissão, ela vai abrir as portas para o fim. Quando a gente lê Mateus 28, 18, que fala da grande comissão, já parou para pensar que é só 4 capítulos depois desse daqui? Então certamente o entendimento daqueles que leem Mateus sobre a grande comissão, lá em Mateus 28, deve acontecer à luz de Mateus 24, 14, ou seja, fazer discípulo de todas as nações, como está na passagem da grande comissão, Mateus 28, é pregar o evangelho do reino a todas as nações. É a mesma coisa, não são coisas diferentes. Então, você pregar o evangelho a todas as nações, ou discipular as nações, é muito mais do que evangelizar, ok? Discipular as nações é muito mais do que você falar aleatoriamente sobre salvação individual. O evangelho do reino certamente fala sobre a salvação das pessoas, mas ele vai além só de falar da salvação das pessoas. Então Jesus está dizendo que vai em todas as nações ser proclamado o evangelho do reino. Mas o que é o evangelho do reino? Para saber o que vai ser proclamado, para você entender o que é o evangelho do reino, tem que pensar que o que Jesus está falando está acontecendo num contexto. O contexto que começa no capítulo 21 de Mateus e que termina no capítulo 25. É uma seção do livro de Mateus. E no capítulo 21 o que aconteceu? O que a gente falou ontem. Jesus está entrando em Jerusalém, sendo recebido como rei. Então, essa é a expectativa da palavra, que o Messias virá e ele vai chegar em Jerusalém e vai estabelecer o seu reino em Jerusalém e vai governar em Jerusalém, e Israel vai ser salvo. Ele vai fazer uma nova aliança com Israel e todo Israel vai ser salvo. A presença de Deus vai vir sobre Israel. Israel vai se tornar uma luz para as nações. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio de Israel. Essa é a proposta de Deus na Bíblia. A Bíblia está falando sobre esse assunto do início ao fim. A promessa de Deus de ter um povo numa terra, através do qual esse povo nessa terra vai abençoar todas as nações. Mas Deus estabeleceu que Ele iria enviar um descendente de Abraão, para que ele trouxesse essa bênção de Abraão, que é o Espírito Santo, que é a restauração de todas as coisas, para todos os gentios, para todas as nações. E esse é Jesus. Então quando você vê em Lucas 1,32, o Senhor Jesus, ele é anunciado o nascimento do Senhor Jesus para Maria. O anjo fala que ele é filho de Deus, filho do Altíssimo, e ele reinaria sobre o trono de Davi, seu pai. Então Jesus, ele é colocado como que um rei. A gente gosta muito de falar que Jesus é filho de Deus, significa que ele é Deus. Mas filho de Deus na Bíblia está relacionado com o fato de ele ser filho de Davi, porque segundo Samuel capítulo 7, Deus disse para Davi que o filho de Davi seria filho dele. Então todas as vezes que na Bíblia fala sobre filho de Deus, está relacionando com o filho de Davi, que vai reinar sobre o trono de Davi. Óbvio que também fala da divindade do filho. Então pense que na Bíblia existia essa expectativa em Israel de que um filho de Davi, de que um filho de Abraão viria para estabelecer um reino, uma monarquia em Israel, e através de fazer isso em Israel, todo o planeta seria restaurado para se tornar o Éden de novo. Essa era a proposta, ok? O pensamento é que através de um descendente de Abraão, um reino davídico seria estabelecido, e esse reino davídico traria uma restauração edênica, ok? Então esse é o plano de Deus, é restaurar o Éden na terra, através de estabelecer um governo davídico na cidade de Jerusalém. A Bíblia deixa muito claro isso. Quando Jesus vem, é exatamente isso que ele vem fazer. Pelo menos é o que o anjo anunciou.
Pelo menos é o que várias vezes foi falado, e esse aqui é o grande lance no Novo Testamento. Por quê? Porque eles esperavam alguém que ia fazer isso e ele acaba morrendo. Meu Deus, peraí, porque é o que os discípulos falam em Lucas 24. Nós achávamos que era ele que iria trazer a redenção para Israel no caminho de Emaús. Eles estão tristes indo embora. Ué, deu errado, Jesus não fez o que ele tinha prometido. Ok? Era sempre. Tem gente que vai pensar que os discípulos estavam errados na interpretação deles da Bíblia. Não, os discípulos estão esperando um reino literal. Gente, Jesus nunca disse que eles estavam errados. Jesus nunca disse: não, para de pensar nesse negócio de reino de Davi. Isso aí não tem nada a ver. Meu reino não tem nada a ver com o reino de Davi. Não, gente, o reino de Davi e o reino do Messias são a mesma coisa. O reino do Messias e o reino de Israel são a mesma coisa. Colocando, para você não ficar perdido, o reino de Deus, ele é maior, na minha opinião, que o reino do Messias. O reino de Deus, ele sempre existiu. Deus sempre foi rei sobre tudo. Deus reina sobre tudo. Deus reina no céu sobre tudo, até sobre Satanás. Já leu em Jó Satanás indo prestar contas para Deus? Então, Deus é o soberano sobre tudo. Nada acontece sem o consentimento dele. Ele é o soberano sobre tudo. Mas quando nós pensamos no reino do Messias, é um aspecto diferente. O reino de Deus, nesse sentido mais amplo, ele tem sua sede no céu. Deus reina no céu sobre tudo. Mas quando a gente pensa no reino do Messias, então é um reino na terra, em Jerusalém. Os céus pertencem ao Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então Deus reina sobre tudo, até sobre o mal, sobre o pecado. Mas se nós olhássemos numa perspectiva da terra, então não tem reino de Deus. Ok? Essa aqui é a questão. Em um sentido, o reino de Deus está sobre tudo. No outro sentido, a gente tem que orar pedindo que o reino de Deus venha. Porque entende que, dependendo de como você encara, você pode pensar que Deus está perdendo uma guerra. Que você não... Porque se você achar que Deus está realmente perdendo, você já parou para pensar que você não pode confiar nele, né? Porque se o teu Deus perde, ele não é confiável. Então, Deus tem controle sobre tudo. Okay? Você pode confiar nele. Ele é o governante sobre tudo. Mas existe um aspecto da realidade, que é a terra, e que Deus quer a terra, onde nós não vemos a vontade de Deus acontecendo. No céu e sobre tudo está acontecendo a vontade de Deus, mas na terra a gente não está vendo isso. E é por isso que na terra virá a ser estabelecido um reino, como Deus tem um reino no céu. E esse é o reino do Messias. E é o evangelho desse reino que a Bíblia está falando. É o evangelho do reino do Messias, que ainda vai ser estabelecido na cidade de Jerusalém. Exatamente como parecia que ia ser estabelecido em Mateus 21. Jesus entrando montado no jumento, cumprindo Zacarias 9. Eis que o teu rei vem, montado no jumentinho. Ele está entrando, e o que as pessoas falam? Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aí Jesus vira tudo, as coisas no templo. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a repreender eles, e ele termina Mateus 23 dizendo: vocês não vão mais me ver enquanto vocês não digam Baruch haba b'shem Adonai. O que está acontecendo? Eles negaram Jesus. Os líderes, não o povo, negaram, não quiseram Jesus. E é por isso que os discípulos fazem aquela pergunta que a gente falou ontem: quando será a tua vinda? Porque parecia que você ia reinar, agora não vai mais. Quando é que virá esse reino então? E aí Jesus dá todas essas descrições que ele falou até agora. E aí no fim ele diz: e as boas novas do reino vão ser proclamadas. Ou seja, vocês vão anunciar as boas notícias desse reino no mundo inteiro. E depois que vocês anunciarem as boas notícias desse reino,
Que reino? O reino de Israel. O reino que o Messias vai trazer para restaurar o mundo. Não é um reino só uns princípios de reino, não. É um reino literal, físico, militar, judaico, na terra, em Jerusalém. É esse reino. Vocês têm que discipular as nações com esse reino, ele está dizendo. E o que é interessante é que ele, olha como é que ele termina o capítulo 25. Pensa comigo, Mateus 24 é um sermão só, 24 e 25, ok? Olha só como é que Jesus termina o capítulo 25 de Mateus. Versículo 31, Mateus 25, 31. Pense que é uma sequência do capítulo 24, ele não parou, ok? Ele diz assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. Do que ele está falando aqui, irmãos? Reino, sentando no trono, reino. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Irmãos, isso aqui não é uma parábola, ok? Ele não está dizendo que tem ovelha para um lado e cabrito para o outro. Ele está dizendo que assim como separa ovelha e cabrito, ele vai separar as nações. Versículo 33: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando sobre o que? Reino. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestisse, estive doente e me visitaste, estava na prisão e fosse me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o fizesses a um desses meus, o quê? A quem? Irmãos. Qual é a única pergunta que Jesus vai fazer quando ele voltar? Que pergunta ele vai fazer para as nações? Porque a questão aqui não é indivíduo simplesmente. Se você olhar no versículo 32, ele está falando que as nações serão reunidas. Jesus está julgando as nações. Ele está assentado no trono como um rei. Ele está estabelecendo o seu reino. É o evangelho do reino. Por que o evangelho do reino tem que ser pregado? Porque um dia ele vai vir e ele vai se assentar no seu trono glorioso, e ele vai colocar as nações diante deles, e ele vai fazer uma pergunta: como que vocês trataram meus irmãos? Quem são os irmãos de Jesus? Não é você, e nem o pobre, o órfão e a viúva. Deus. Qual é o plano de Deus? Estabelecer um reino onde? Em Israel. E através desse reino tocar as nações. E o que ele está perguntando é: como que as nações se portaram em relação a esse plano? Eu tenho um plano de estabelecer um reino nas nações através de Israel. Como que cada nação se portou? Por que vocês devem pregar o evangelho do reino em todas as nações? Porque vocês têm que falar desse reino em Israel que o Messias vai estabelecer. Vocês precisam preparar as nações para que elas correspondam a isso. Porque quando o anticristo começar a perseguir Israel, em cada nação precisam ter pessoas que vão proteger Israel, como Corrie ten Boom fazia, como Dietrich Bonhoeffer fazia. As nações precisam corresponder ao plano de Deus, precisam
devemos ser amigos do povo de Deus, porque essa é a correspondência, esse é o resultado esperado da pregação do Evangelho do Reino. É aí que ele está focando. É esse o resultado de discipular as nações. Não é somente proteger os judeus, ok? Óbvio que inclui isso. Mas por que eles protegem? Eles protegem porque entenderam um plano. Que plano? O Evangelho do Reino. Que reino? O reino do Messias a partir de Jerusalém, em Israel. Esse é o Evangelho do Reino. É o reino de Deus. Quer dizer, nem falamos do Evangelho do Reino, só falamos do reino do Evangelho. Esse é o reino do Evangelho. É o reino do Messias em Israel. Ok? Essa questão de Jesus ser o rei e o seu reino estar conectado com o Evangelho e ser boas novas está muito presente na Bíblia. Então vamos ler algumas passagens. Vamos para Mateus 27, 11. Mateus 27, 11, eu ia falar na garrafa de água, achando que era o microfone. Mateus 27, 11 diz assim: Jesus ficou em pé diante do governador. Que interessante, não é? Um confronto de governos. Jesus está em pé diante do governador, e ele não está em pé num momento qualquer da vida dele. Que momento é esse? São os momentos que antecedem a cruz que perdoa pecados, a cruz que salva do inferno, a cruz que a gente prega para evangelizar as pessoas. No contexto dessa cruz, brotando no horizonte da vida de Jesus, há essa pergunta. Ele ficou em pé diante do governador e esse lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como dizes. Porque às vezes a gente lê assim: tu dizes, como se ele estivesse falando assim: não tem nada a ver com isso, tu dizes. Mas não é isso que ele está falando, não. Ele está dizendo assim: sim, eu sou o rei dos judeus. No contexto da cruz se levantando, surgindo na história de Jesus, ela surge no contexto dele não ser um rei apenas, mas o rei dos judeus. Vamos olhar ainda aqui no capítulo 27, versículo 29. Fizeram uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele zombavam: viva, rei dos judeus! Imagina Yeshua com uma coroa de espinhos, sendo espancado pelos teus pecados e sendo zombado: rei dos judeus! Esse é o Evangelho do Reino. Nessa imagem está o Evangelho do Reino. Ele é o rei, sim. Ele vai estabelecer um reino, sim. Mas antes disso, ele sofre pelo pecado de cada um daqueles que ele vai reinar. Ele é zombado, seu plano e seu destino é zombado. Rei dos judeus! É zombado, e ele não revida. E esse é o tipo de igreja do reino que Deus está levantando. A igreja do reino não é uma igreja que vai ser a presidente da nação. A igreja do reino não é uma igreja que está governando sobre a nação, mas é uma igreja que tem uma coroa de espinhos. É uma igreja que nega a si mesmo, toma a cruz e segue ele. Esse é o Evangelho do Reino e a prática do Evangelho do Reino. Vamos ver João 19, 14.
E era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Esse é o contexto da crucificação de Jesus. Ele é um rei. Aqui está o vosso rei. Ainda aqui no capítulo 19, no versículo 19, Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Irmãos, é significativo isso, que sobre a cruz tem esse nome, e não apenas rei, ou ele se dizia rei, como alguns queriam que tivesse sido colocado. A gente pensa assim: Jesus é o rei das nações, amém, mas tem um problema aí. Jesus não é aleatoriamente rei das nações, de qualquer jeito. Deus tem um caminho, um processo para Jesus se tornar o rei das nações. Então eu quero que você imagine assim comigo. Imagine se o Brasil tivesse um governante, um militar, alguma coisa assim, um líder da nação que decidisse se tornar rei de outras nações, estender sua autoridade sobre outras nações. Ok? É isso que Jesus vai fazer. Ele não vai voltar para estabelecer o seu reino de uma vez sobre todas as nações. Ele vai voltar como o rei dos judeus. E a partir desse reino em Israel, ele, com seu exército, vai estabelecer o seu reino em outros lugares. Não vai ser da maneira que os reis desse mundo fazem, porque Jesus sempre foi um líder perfeito, e ele sempre agiu com amor, e ele consegue fazer isso mesmo num contexto de juízo. Então, Jesus é aquele que consegue receber as crianças e dar atenção para as crianças, conversar com uma mulher que ninguém não queria conversar. Então ele não vai mudar o jeito dele de ser. Jesus não vai aperfeiçoar a liderança dele quando ele voltar. Tipo assim, não, na primeira vida ele era de um jeito, ele era amor. Aí na segunda vida ele deixa de ser, porque na primeira vida era meio ruim, ele não sabia fazer muito bem as coisas. Aí na segunda vida ele melhora. Não, porque tanto na primeira vida quanto na segunda vida vai ter amor e juízo, tem as mesmas coisas acontecendo. Tem tudo isso acontecendo. Então, Jesus está aqui dizendo em Mateus 24:14, que a proclamação do Evangelho do Reino, ou seja, do reino de Israel, e do rei crucificado, do Messias judeu crucificado, vai ser proclamado. E aqui é muito interessante, porque a expressão, volta lá comigo em Mateus 24, aqui tem a ver com um arauto. Ela se conecta com esse sentido de arauto. Então, mesmo no tempo de comunicação, de Facebook, Twitter e tudo mais, Deus gosta de pessoas, encontrando pessoas, falando ao vivo, proclamando ao vivo a sua mensagem. Esse é o sentido desse arauto. É alguém que é enviado pelo rei e anuncia as boas notícias, ou as notícias em si do rei. E é exatamente isso que João Batista fez na geração dele. João Batista foi um arauto que anunciou, que preparou Israel para receber Yeshua na primeira vinda. Foi da mesma forma, Deus tem chamado a sua igreja para que ela ande nesse espírito e poder de Elias para anunciar a mesma mensagem. Arrependam porque está próximo o reino. Arrependam porque o reino dos céus está chegando. Essa é a proposta, não mudou. A grande comissão é a atitude prática que nós precisamos no contexto do fim dos tempos. Não é fugir e se esconder, é ir para as nações, proclamar essa mensagem.
A conclusão do fim dos tempos não é menos evangelismo para me proteger, é mais evangelismo para morrer. Porque diz que serão, aqui, Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho. Essa expressão testemunho é martúria, mártir, martírio. Então pessoas vão ser testemunhas, mesmo como se tivesse visto em primeira mão, porque vai ter profunda intimidade com Jesus, e por isso eles vão anunciar com profundidade e autoridade, mas também eles vão anunciar para morrer, para ser martirizado. Não mudou a proposta, é para isso que Jesus está nos chamando, amém? Jesus está nos chamando para anunciar o evangelho do reino. No fim dos tempos, o evangelismo não deve diminuir, a ênfase na grande comissão não deve diminuir, pelo contrário, deve aumentar, exponencialmente deve aumentar, e muito. Se você olhar o versículo 15, ele diz: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas da casa, e quem estiver no campo não volte para apanhar suas roupas, e ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos eles serão abreviados. Então se alguém disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres se ajuntarão. Então, o meu entendimento é que essa porção aqui, ele está falando especificamente sobre a grande tribulação. E o que eu estou entendendo no momento, eu não estou querendo ser dogmático, dizendo é assim, quem não crê igual eu vai para o inferno. Mas eu estou acreditando que esse versículo 14 da grande comissão acontecendo nas nações é como se ela abrisse as portas para o que acontece no versículo 15. Eu estou pensando isso, que a grande tribulação vai começar de fato depois que a grande comissão acontecer nas nações, ok? Muita gente pensa assim, que a grande comissão acontece e Jesus volta. Eu acho que talvez não é necessariamente assim. Eu acho que acontece a grande comissão para preparar as nações, e então os eventos do fim começam a acontecer. Eu penso muito, lembrando do livro do Dan Juster sobre a Páscoa, que Faraó não foi pego de surpresa em relação ao que estava acontecendo no Êxodo. Quando os juízos começaram a acontecer, ele sabia por que estava acontecendo, porque Moisés e Arão falaram para ele. Quando Israel estava saindo, ele sabia o que estava acontecendo, porque aquelas pessoas proféticas proclamaram para ele o que estava acontecendo. Então, da mesma forma, eu acredito que as nações não devem ser pegas de surpresa. Elas vão ser avisadas antes do que vai acontecer. Isso não quer dizer que elas vão crer, não quer dizer que vai todo mundo converter, mas eu creio que Deus vai avisar as pessoas antes dos juízos começarem a acontecer. Eu acredito que Ele vai dar uma oportunidade para as pessoas arrependerem, para elas corresponderem, para elas não sofrerem isso, e depois então sim, iria começar esse período que a gente chama de grande tribulação. Para encerrar, para encerrar, né, gente? Falta quantos minutos para encerrar? Né? Eu não sei, quanto? 20 minutos? O versículo 15 diz assim: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Que bênção esse versículo, não é? Quem lê, entenda. Tipo, se vira aí.
Porque obviamente todos vocês já leram o livro de Daniel, entenderam o livro de Daniel, então agora você entenda, né? É mais ou menos isso. No livro de Daniel, umas 4 vezes aparece essa expressão, abominação assoladora, né? Vamos dar uma olhadinha? Daniel 8, 23 é a primeira. Dizendo eu que é 8:23, mas estou olhando aqui e não estou achando nada. Mas vamos ver o que a gente vai achar. Vamos lá. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo, destruirá terrivelmente, prosperará e fará tudo o que desejar. E destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. Oh, seu Roberto, ainda bem que tem o senhor aqui. É mesmo? É mesmo. Se eu tivesse um negócio, eu corrigir aqui no meu. Verso 13, irmãos, como eu estava dizendo. Ai, que vergonha. Depois ouviu um ser santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo, e sobre a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E ele me respondeu: até 1.200, 300, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Bem simples de entender, né? Simples. Eu faço devocional com esse versículo de manhã aqui. Acorda, deixa eu orar um pouco esse versículo. Que fácil. Nossa. Mas assim, tá, no versículo 13 tem umas palavras aí. Ele fala, tem uma expressão, holocausto contínuo. Então é alguma coisa de sacrifício que continua. E tem uma transgressão assoladora. O que é uma transgressão assoladora? A transgressão que assola um monte de gente, ou de coisa, né? É um pecado que destrói bastante, né? E a entrega do santuário. Então vai ter um santuário que vai ser entregue. Não é? Olha só, estamos entendendo Daniel, é profundo, irmão. Ó. Capítulo 9, 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre, olha de novo aí, as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Então de novo, tem essa palavra sacrifício, e assolador e abominação, né? Está de novo aparecendo. Capítulo 11, versículo 31. Diz assim: haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isso é a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Então parece que vai ter um santuário que vai ser profanado, e vai ter um holocausto que vai ser contínuo e que vai ser tirado, e no lugar dele vai ser colocada uma abominação assoladora. Parece óbvio para você no versículo? Eu acho que está. O que é na prática? Não sei, só sei que está escrito aí. E no capítulo 12, versículo 11: desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1.290 dias. Hã? Não, tá, mas agora é 12, 11.
da mesma coisa, de holocausto e abominação. Então assim, quem lê entenda, é isso que Jesus quis dizer. Isso aí, simples, quem lê entenda, olha. Dá, ou seja, no português é dá teus pulos. Que quem lê entenda, em hebraico e em português quer dizer isso, dá teus pulos. Então volta lá para Mateus 24, versículo 15. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês verem no lugar santo a abominação assoladora, ou seja, o cumprimento da profecia de Daniel, quem estiver em Sorocaba, fuja para Monte Mor. É isso que está escrito? Não. Por quê? Porque o foco da profecia aqui vai ser Jerusalém, ou Israel, aquela região. Então, essa fuga toda que ele está falando aqui, é naquela região. E eu não creio que isso aconteceu no ano 70, porque um dos motivos pelos quais eu não creio que isso aconteceu no ano 70, é porque as invasões com Tito já tinham começado 2 anos antes. Se Jesus está dizendo assim, não, espera até eles chegarem na porta da sua casa, aí você corre. Acho que Jesus deu um conselho meio errado, tá? Então, eu não acredito que, é óbvio que o que aconteceu no ano 70 pode ser muito bem uma sombra do que vai acontecer no futuro, mas eu não acho que é o cumprimento do que aconteceu naquele tempo. Então, parece que vai acontecer alguma coisa no templo em Jerusalém, que vai ter holocausto acontecendo naquele templo, e que vão profanar o templo e profanar com alguma coisa, vai ter alguma coisa, um dos palpites mais, eu sei que assim, vai soar meio estranho para falar, mas assim, é uma heresia que eu estou ouvindo aí, achei legal. Uma coisa que pode ser que aconteça é tipo assim, de ter o templo e ter sacrifícios, e eu sou extremamente ignorante, então se tiver inclusive algum muçulmano me ouvindo, ou quem entenda de Islã aqui, me perdoe pela burrice, mas como é que é o nome daquela pedra que está em Meca, aquela pedra preta, grandona? Carraba, assim fala? Então alguns irmãos acreditam que essa pedra seria tirada dali de Meca e seria colocada no templo e iria começar a pronunciar palavras e direções e tal. Realmente, em termos de judaísmo e tal, realmente poderia soar como uma profanação, pode ser outras coisas, né? Não sabe bem, mas parece que alguma coisa assim vai acontecer. E quando começar a acontecer isso, então Jesus fala para as pessoas que estiverem morando em Jerusalém para que elas fujam. E assim, durante muito tempo, esses versículos não tinham muito sentido. Por exemplo, versículo 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Uai, Jesus, se o sujeito lendo assim, né, fora do contexto, por que eu tenho que orar para a minha fuga não dar no sábado? Né? O que tem? Pois é, mas depois de muitos anos, o sábado é uma lei em Israel, é uma prática que tem em Jerusalém. Depois de muitos anos, então depois de muitos anos, tem sentido esse versículo. Até antes de 48, antes de 67, talvez não tinha tanto sentido, mas agora realmente tem sentido. Os dias foram abreviados. Versículo 27 a gente termina: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então esse versículo, para mim, meu entendimento é que está nos dizendo que a volta de Jesus vai ser bem visível, né? Que é como um relâmpago que cruza os céus, né? E eu acredito que também, particularmente acredito que ele está falando de como vai ser essa vinda, que ele vem da direção do Oriente e vai até o Ocidente. Então, se fosse pensar em termos de um planeta redondo, o qual, assim, basicamente eu creio que ele é, que hoje em dia, né, mas é bom explicar, né, que eu creio nisso, né? Eu creio que, como que se ele desse a volta
na terra, alguma coisa assim, né? Vai ser visto e vai sair de um lugar para o outro na terra. Não acho que não vai ser só assim, mas eu acho que a volta de Jesus vai ser assim, vai passar na terra buscando as pessoas. E aí o versículo 28, né, que sempre fez muito sentido, né, irmãos? Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres se ajuntarão, né? Jesus está falando, o quem lê inteiro de Daniel já estava ruim, aí ele bota os abutres no meio, e diz assim, Jesus, o que tem a ver os abutres com escatologia? Tudo, abre Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 17, diz assim: vi um anjo em pé no sol. Detalhe, um anjo em pé no sol não deve ser meio pequeno, né? Em pé no sol. Um anjinho, né? Que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Olha que lindo, irmãos! Para comer a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros. Sim, é carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Aleluia. Então vai ter uma guerra no momento que Jesus voltar. O anticristo e as nações vão estar ao redor de Jerusalém para atacar Jerusalém. Jesus vai matar desses exércitos, essas pessoas, e esse anjo vai chamar as aves, que elas vão comer a carne desses reis, e dessa forma então, onde estiver os cadáveres, ali vão estar os abutres, ok?